Prontos, guerreiros. Então, dentro do que eu estava trabalhando, né? Manuscritos, edições, traduções e versões. Por quê? Porque você tem os manuscritos, que foi ali cópias, né? Produzidas à mão há longos tempos. Você tem as edições desses manuscritos, que o editor se utiliza desses manuscritos e faz as suas edições. Eu falei aí, seja de Erasmo, 516, seja a de Stefano, 1550, uma das mais estudadas, seja a do Beza, Scriven, Eusebi, edições Nestle Aland, né? Uma das mais estudadas é a NA28. Você tem o BS5, né? Quinta, o próprio Robson Pierponte. E dentro dessas edições, você agora vai ter traduções dentro do alcance, porque as traduções dentro do alcance para chegar até em determinados idiomas, em determinados língua vernácula. Assim chegou essas edições do texto da Bíblia, né, que é baseada nos manuscritos, dentro da língua asiática, latinas e latinas e também germânicas, dentro de uma versão. Um exemplo rápido, por exemplo, você tem aqui manuscrito, seja ele um códex, né, Vaticano, seja ele um códex Vaticano, um sinaítico. Você tem, por exemplo, vamos supor uma edição NA28, você tem uma tradução, isso joga no nosso exemplo, dando um exemplo dentro do nosso português, até chegar em nós. Você tem aí, por exemplo, a tradução, que é português, né? E qual é a versão dela? Vamos supor que é uma NAA. Pronto, passa por esse processo. A edição NA28 com a Nestle Aland, que foi o editor ali, fez uma edição baseando nos manuscritos. Tradução, passa aqui no português. E a versão NA28. Outro exemplo, vamos supor, dar outro exemplo. Vamos supor que você pega um minúsculo aqui, bizantino. Um minúsculo bizantino. Edição. O famoso textos recéptios. O texto recebido, né? Recéptios. Tradução. Vamos aqui, chegando no nosso próprio português. E qual foi a versão? Tanto JFA, a versão do João Ferreira de Almeida, tanto também a NVI. Pronto. Esse processo, entendendo esse processo, nós compreendemos melhor, muitas das vezes, a divergência. Que a nossa tradução, ela está baseada numa edição que se baseou ou se apurou ali, se utilizou de manuscritos que são cópia, seja edições, né, tanto ali crítica, né, ou editorial. Aqui nós entendemos o processo. Isso aqui é o que, mano? Isso aqui é o processo. Aqui, ó. Isso aqui é o processo da Bíblia. Processo da Bíblia Sagrada. Isso é o processo da Bíblia Sagrada. Cópias, manuscritos. Você tem edições desses manuscritos. E você tem agora eles nas traduções. Chegou em determinados idiomas dentro de uma determinada versão. Nosso português, a famosa JFA, né? Depois o próprio King James, né? A NAA, a nova versão NVI, aqui também, né? Esqueci de colocar aqui, ó, King James. Pronto. Temos que entender. Entendendo
desse processo de evolução, você trabalha e fala agora dentro de um rigor, tanto histórico, linguístico e acadêmico. Entendendo isso aqui, ó, você não vai falar asneira. Você não vai falar asneira, né? Ou que foi mudado. O texto da Bíblia Sagrada aqui, ó, ela foi mudada. Isso aí é asneira, que foi corrompida. Né? Atualizar o texto bíblico. Modificaram. É certo que tem uns caras aí fazendo umas doideiras, né? Mas esse aqui é o princípio e é o processo para você entender e saber tanto falar para alguém, né, para um determinado colega, para a sua determinada congregação, como funcionou o processo do texto bíblico, da Bíblia Sagrada, até chegar em nós e em determinadas línguas, em determinados idiomas. Sabendo desse processo, aí você fala com rigor. Aqui, ó. Você fala com rigor. Aí esse rigor, ele vai ser tanto histórico, porque aqui é um trabalho histórico, linguístico, não deixa de ser um trabalho linguístico, e também acadêmico, né? Você vai estar trabalhando dentro desse processo aqui. Aí você tem a famosa versão, por exemplo, TNM. O que é TNM, meu Júlio? TNM é a tradução nova do mundo, né? Que é usada pelos famosos TJ, que são criticados muitas das vezes por isso aqui, ó. Diz que modificaram, que atualizaram, que corromperam, que estão mudando, né? E muitas das vezes não funciona assim. Quando você entende esse processo, o irmão Júlio está defendendo o cultuar os costumes ou jeitos dos TJ, nada disso, entre outros também, não. Estou apenas mostrando que quando você pega uma TNM, entre outras e outras versões bíblicas, hoje várias versões bíblicas usadas também dentro do próprio termo e na própria área pentecostal, muitos falam que é acontecendo isso. Só que eles não entendem que a tradução nossa portuguesa, ela se baseou dentro de uma edição, que lá no outro vídeo que eu fiz, eu coloquei o tanto de edições que existe. Só textos receptos, aqui ó, só dentro dessa edição aqui, existe 39 edições. Aí você baseia e dentro dessas 39, um se diverge do outro às vezes. E aí você tem uma tradução que está baseada dentro dessa edição. Seja texto recepto, seja NA28, entre outras. Então, entendendo esse processo, você vai saber que seja o tradutor ali da TNM, o tradutor da NAA, entre outras e outras, vão se basear em edições que eles se divergem entre si. Não é a pessoa hoje que vai modificar, que vai atualizar ou corromper. Ah, mas o porquê desse nome atualizado, o porquê da nova versão Almeida atualizada? Exatamente por conta disso. O que se atualiza é uma versão ou uma edição. Uma versão, ou melhor dizendo, uma tradução. Isso é o que se atualiza. Manuscritos, edições não se atualizam. Eles já foram feitos. E outra, uns ainda até estão descobrindo. Por isso que eu estou falando que quando você fala é com rigor histórico. Aqui, ó, é um rigor histórico e acadêmico, e até mesmo também arqueológico, porque isso em parte é tratado dentro da arqueologia. São descobertas, até hoje se descobre manuscritos, Então, este aqui, você entendendo este processo, você vai falar com mais categoria, ou porque muitas das vezes uma N
TLH, naquele Mateus 18, 22, porque traz 70 vezes 7, olha aqui, ó, 70 vezes 7, e dentro de outras versões, muitas das vezes, se encontra já dentro de um padrão, o próprio Mateus 18, 22, que é o próprio Mateus 18, 22, se encontra o famoso 70 vezes 7. É por conta disso aqui. Dependendo, esses daqui, eles basearam em edições que o texto grego, isso aqui é Novo Testamento, Mateus, ó, o tradutor, ele se baseou em uma edição que traz 70 vezes 7. Eu até tem um vídeo sobre isso aqui aí no canal. Já em TLH, os tradutores se basearam em uma edição que traz 70 vezes 7. Dessa maneira, vamos falar com a forma mais precisa, sem jogar palavras fora e sem entender muitas das vezes do contexto, sem entender do que estamos falando. Ah, foi mudado, foi corrompido, foi atualizado, foi modificado a Bíblia? Não. O que se modifica, o que se atualiza é a versão ou a sua tradução. Você tem hoje versões bíblicas, como eu apresentei. Olha aqui. Aqui é aqui praticamente, não é praticamente, na verdade é um português arcaico. Português arcaico, ele é bem diferente hoje, muitas coisas se diferem do nosso português moderno. Por isso que você tem, aqui no tempo você tinha uma JFA, versão do João Ferreira de Almeida. Você tem hoje JFA atualizada, é o que mais está fazendo. Por quê? Porque a língua, ela fica moderna. Dentro da tradução aqui, ó, dentro da tradução, você tem que entender os períodos dela também. Os períodos dela aqui. Você vai ter ela dentro de uma área clássica, média, moderna. Sendo assim, é preciso fazer traduções que vai se atualizando de acordo com a própria língua que está sendo traduzida. A própria ortografia, aqui ó, a própria ortografia da língua. Você tem um português no tempo era arcaico, hoje ela já é moderna. Então você vai ter uma mesma edição, ela agora é atualizada. Isso é o que se atualiza. A Bíblia, ela não é atualizada. Dentro desse processo aqui, você entendendo esse processo, você fica mais clareado em sua mente fica mais iluminada para entender este processo.